Olá, seja bem-vindo ao Rumos, o seu espaço inteiramente dedicado à cultura lusófona. Seja em férias, a caminho do trabalho ou até mesmo à hora de almoço. Um livro é sempre uma boa companhia. São muitas vezes eles o nosso meio de transporte para realidades distantes que de outra forma não teríamos oportunidade de conhecer. É por isso que é fundamental continuar a fomentar o gosto pela leitura, especialmente nas camadas mais jovens. É o que pretendemos fazer neste Rumos e para isso temos connosco talentos que queremos partilhar consigo. Vamos agora viajar até Angola, terra natal de mais um autor em destaque neste Rumos, Emílio Gouveia Miranda. Olá, Emílio. Olá, boa tarde. Obrigada por te juntares a nós neste Rumos. E eu quero exatamente que me desvendes os segredos da tua árvore genealógica. Quais são os cruzamentos que por aí acontecem? Bom, o meu pai era originário de uma aldeia de Vila Real, portanto, uma aldeia chamada Lordelo. A minha mãe, de Chaves. Enfim, curiosamente, acabamos, somos 4 irmãos, por ir nascer os 4 a Angola e depois, pelas circunstâncias que, enfim, que todos nós conhecemos, regressamos a Portugal. Numa época mais conturbada. Uma época mais conturbada, sem dúvida. O país mudou substancialmente, mudou muito depois disso. Vim com cerca de 8, 9 anos, nunca mais lá regressei. Tens recordações ainda de Angola? Tenho, muitas. Ficou aí marcado esse país? Sem dúvida, sem dúvida. Tenho muitas recordações, aliás, que transparecem muito para aquilo que escrevo, na medida em que tomam a forma de cheiros, de aromas. É curioso que são sempre esse tipo de recordações que nos marcam, não é? Os cheiros, as cores. É isso que tu trazes também da tua terra natal, onde estiveste, acabaste por estar poucos anos, mas depois vieste para Portugal e desenvolveste também, nomeadamente com o norte de Portugal, uma relação muito especial. Muito forte, sim, sim. O meu gosto em nível de escrita centra-se muito no romance histórico e passa precisamente pelo choque, este choque do quente-frio, das cores claras e do granito escuro. Portanto, ficou-me sempre gravado. Foram essas grandes mudanças que tu viveste? Foram essas grandes mudanças e que me marcaram ao nível da personalidade e ao nível também daquilo que são os meus gostos literários e aquilo que eu transporto para o que escrevo, sem dúvida. E conta-me, como é que começou esta paixão pela literatura? Como é que se desenvolveu este gosto pela literatura? Eu tenho contado isso, é uma coisa que eu gosto de contar nas escolas, porque nada na minha vida é óbvio. Ou seja, eu nasci numa casa de livros. Portanto, o meu pai era um apaixonado por livros, foi sempre toda a vida dele apaixonado por livros, colecionava, lia, mas os livros para mim eram objetos que estavam ali. E o que é que me atraía nos livros? Não eram as letras, eram precisamente os desenhos, eram as imagens, as capas. Portanto, era a parte mais estética dos livros. E durante muito tempo foi assim. Portanto, atraíam-me os desenhos. Aliás, era por isso que gostavas tanto de banda desenhada, segundo sei. E continuo a gostar. Portanto, um grande apaixonado pela banda desenhada. Sou um grande apaixonado pela banda desenhada. Consumo muito a banda desenhada. Não consumo tanta quanto gostaria, porque, enfim, o tempo não dá para tudo. Mas sim, a história começa aí. Portanto, a minha ligação aos livros é quase que um namoro distante. Até que, talvez com 14 anos, li o meu primeiro livro, numas férias de escola, e foi um clique. Portanto, foi uma coisa instantânea, foi uma ali paixão. Um amor à primeira vista. Foi, e a partir daí os livros são de facto o meu mundo, são de facto a minha paixão. Ainda há pouco comentava isso, eu compro livros porque são os objetos que me enchem. Te preenchem realmente. Sem dúvida.
Da paixão pela leitura, como é que passaste a pôr em prática a escrita? Como é que despertou aí esse sentimento de não, eu, para além de ler, tenho de escrever? Bom, eu acho que isso começa sempre com a vontade de fazer ou igual ou superar os grandes exemplos que se leem. Acho que há, nisto da escrita, ao contrário daquilo que muitos dizem, acho que há muito de vaidade, que é eu quero ser tão bom ou melhor do que este autor. Eu quero escrever uma coisa que supera aquilo. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, já vamos conhecer mais a fundo as tuas obras e vamos agora fazer uma pequena pausa para conhecer um projeto muito interessante. Já voltamos a falar. Temos hoje connosco o autor Emílio Gouveia Miranda. Emílio, queria-lhe perguntar também qual é que é a importância deste tipo de projetos que fomentam o gosto pela leitura junto das camadas mais jovens? O interesse destes programas penso que é enorme, por várias razões. Eu falo muito da minha experiência pessoal e considero que a leitura abre o nosso espírito e ajuda-nos a desvendar quase que novos mundos dentro de nós próprios. Depois, penso que ao nível do exemplo e ao nível daquilo que muitas vezes cria nestas novas camadas, como o sentido de que eu também sou capaz, eu também posso fazer. É muito importante nesse sentido, da autocapacitação, de uma autoestima, levantar um pouco a autoestima. E muitas vezes nestas situações de exclusão social isso é fundamental. Sim, passa muito por aí, portanto, pelo exemplo e pela consciência de que sou capaz também de fazer. E temos aqui connosco também estas tuas duas obras. Penso que a mais recente será esta, Uma Árvore Intemporal, que já vinha sendo preparada há algum tempo. Sim. Estava aqui a fermentar esta obra. Exato. Fala-me um bocadinho sobre estes dois livros. São completamente diferentes um do outro. Sim. Portanto, A Princesa do Córrego é um romance histórico. Bem ao teu gosto. Bem ao meu gosto. É o género que eu, de facto, gosto de desenvolver. Princesa do Córrego, porquê? Porque é assim que se chama a cidade de Vila Real. Vila Real de Trás-os-Montes. E é sobre ela, é sobre a fundação da cidade de Vila Real, no tempo de Dom Dinis, que este livro é sobre essa história que ele se debruça. A história do próprio livro, que é uma coisa que me entusiasma muito, é a história dos livros, não é o que eles contam, é a própria história da vida deles. De onde é que eles vêm também? Como é que eles vão surgindo? E os obstáculos que eles vivem até que realmente seja um livro. Eu costumo dizer que os livros só o são quando o autor os termina, porque até ele colocar lá o fim, aquele livro ainda não é um livro. Só quando está terminado. E ainda não se sabe muito bem onde é que ele vai parar. Exatamente. Este livro, portanto, A Princesa do Córrego, tem uma história interessante porque comecei a escrevê-lo em 1986, salvo erro. Já lá vai um tempinho. Portanto, foi um livro que teve as suas, os seus obstáculos. Foi um livro que esteve muito tempo guardado em gaveta, ia sendo retirado, ia sendo mexido. Portanto, foi-se desenvolvendo ao longo... Houve aqui um processo de construção também. De maturação. De maturação, exatamente. Etc. Palavra indicada. Exato. Que também aconteceu aqui numa Árvore Intemporal, que é um livro completamente diferente, neste caso, de poesia. Correto. Sim, porque esse livro reúne aí, portanto, poemas também, alguns também bastante antigos, não direi que tenham a mesma idade da Princesa do Córrego, mas no fundo eles também foram-se cruzando ao longo do tempo, e alguns mais recentes. O título, aqui neste caso, resulta de um poema, com algumas pretensões épicas, que se chama precisamente Uma Árvore Intemporal e que vai no fim do livro, e achei que seria o título ideal para o livro. Tu tiveste agora recentemente um reconhecimento muito importante de uma loja de livros muito importante também. Foste escolhido como um dos 5 novos talentos com um conto, João Trovador. Correto.
O que é que representou esse reconhecimento para ti? Representou muito, até porque, enfim, esse conto também não é um conto recente, é um conto que já tem algum tempo, já tem alguns anos. Obviamente que representa porque o autor, como eu há pouco dizia, o autor vive um bocado de vaidades, de facto, e ser reconhecido, no fundo, é aquilo que ele busca, e, portanto, ou pelo menos ver reconhecida a sua obra, aquilo que escreve, e suponho eu que num universo de 950 contos, pelo menos foi isso que na altura foi dito, ter logo ficado entre os 10 primeiros fantástico. Foi fantástico. Mas ter chegado realmente a um dos 5 novos talentos é muito bom. É ótimo. E eu queria, para terminar, que muito brevemente me dissesses quais é que são os novos projetos e por onde é que vais andar nos próximos tempos. Bom, a minha cabeça... não para. Não para. Vive permanentemente a fazer projetos. Trabalho em muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sei se outros autores se dedicam exclusivo a uma obra. Eu não. Escrevo, neste momento, estou a escrever muita poesia, estou a produzir muita poesia. E, enfim, vou trabalhando num novo romance histórico. Tenho coisas concluídas que espero possam ser editadas brevemente. E, enfim, os projetos, esses nunca terminam, porque eu acho que terminam apenas quando deixamos de sonhar. Portanto, vamos voltar a ter-te aqui no Rumos muito em breve, com certeza. Eu espero bem que sim. Emílio, muito obrigada pela tua presença aqui neste programa e até uma próxima oportunidade, em breve. Espero bem que sim. Muito obrigado. Obrigada.